Eu vim para te ouvir. Para te ouvir. Que não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor. Quero cantar um louvor antes de nós iniciarmos a mensagem de Deus. E quero trazer também a paz do Senhor do nosso ministério. É um novo ministério do Brasil, chamado Ministério Baby. E vocês já comecem a orar a Deus em prol do Ministério Baby, porque nós estamos trabalhando com obra social, saímos fazer a nossa primeira cruzada internacional, trazendo-lhe de Miami, da Flórida, o Dani Guivera, para pegar na minha cidade. Os irmãos, olhem por esse primeiro evento que nós vamos fazer através do Baby. E aprove o Senhor nos trazer aqui a essa cidade, para nós estarmos louvando a Deus com os irmãos. Amém? Receba um grande abraço do Ministério Baby. Amém. Desde graça, já estou adotando a Igreja Pentecostal Jesus Te Ama, também no Ministério Baby das minhas orações. Venho fazendo a oração e vou colocar o nome do pastor, do presbítero que nos deu a honra de fazer isso aqui, e também de todos vocês aqui. Vou dar os membros da Igreja Pentecostal Jesus Te Ama, Jesus sabe todos os membros aqui. Amém? Aleluia. E você possa pegar a mão do seu irmão aí. O louvor é bem fácil. O louvor nós vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés. Vamos estar perto de Jesus agora. Você está na casa de Deus. Esquece o celular, esquece o problema que ficou na sua casa, no seu trabalho. Que você está na casa do Senhor. Amém? Então agora, feche seus olhos e vamos cantar ao Senhor. Aleluia. 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 Perto quero estar, junto a teu pé, pois prazer maior no ar, que me canse e adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Vai sair e vou crescer, sem comparar com alguém. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Se voltarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a teu pé, pois prazer maior apenas tempo, meu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, eu adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, eu louvarei o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Joga o dedo para você. Joga o dedo para Jesus. Não é para mim não. Olha para mim e joga o dedo para Jesus. Caça os demônios e enfermidades. E nós vamos utilizar o poder de Deus nessa noite e você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui um biscoito recheado por Deus, tá vendo? Biscoito doce de Jesus, recheado por Deus. Porque a glória do Senhor é a nós. Amados, como já falei para os irmãos, vamos estar na parte testemunhal. Apenas eu fiz um breve comentário que nós tivemos. E não foi fácil chegar ao cargo do episcopado. A investida de Satanás na minha vida começou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui acometido de uma infecção intestinal. E, amados, por essa infecção intestinal, provocou-se vômitos e diarreia. Integralmente, direto, sem parar. E, amados, o que aconteceu é que por eu ter um aspecto físico muito frágil, e pela idade ser pouca, eu não suportei, porque eu comecei a perder isso, era mais ou menos 10 da noite de um dia, e fui até às 8 da manhã do outro dia perdendo líquido. E só parou, sabe por quê? Porque eu não tinha mais nada para colocar para fora. E a última coisa que eu coloquei para fora foi a Bíblia. Quem conhece aqui o que é a Bíblia? Nos conhece como céu. Na Bahia, lá no Nordeste, é céu. É um livro do grego. E, amados, para vocês terem uma ideia, se você tomar uma pancada e tiver vazamento da Bíblia, você não tem mais condição de sobreviver. Imagine você colocar a Bíblia para fora. E chegou um momento, irmãos, em que o médico viu a aparelhagem que estava ligada em mim parar. Tem um aparelho que mede a pulsação do coração, não é isso? O coraçãozinho lá, coloridinho vermelhinho, piscando, e teve aquelas ondas. E o aparelho que estava ligado em mim parou, começou a apitar. O sinal vital do coração já tinha ido embora. E meus órgãos pararam, parou o pulmão, parou o fígado, parou tudo. E eu não tinha mais nada no meu corpo, nem sinal vital, nem líquido mais. A pele já havia grudado no osso, porque vazou todo o líquido. E, amados, o médico foi lá para fazer uma autópsia. E ali estava minha mãe, justamente com o médico naquela sala. E ele me examinou, ficou preocupado, suando demais ali, preocupado como é que ia dar a notícia do fato que havia acontecido com o Elias. Aí ele olhou para minha mãe, já triste. Falou, dona Laura, infelizmente eu tenho uma má notícia para dar para a senhora. O seu filho acaba de falecer.
Ele teve falência múltipla. E eu quero pedir para a senhora dele já. Providencie o funeral, porque daqui a pouco ele vai dar uma mão cheia, porque a filha dele foi exposta. E amados, o médico havia dado o veredito e saiu para preencher o atestado de óbito. E minha mãe mandou um recado para meu pai. Falou: olha filho, providencie o funeral do Elias, porque o médico vai pedir daqui a pouco. Ele precisa ser lacrado o caixão. E meu pai recebeu a notícia. E a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi mandar que ele não providenciasse nada, que ele não transferia de mim. Jogou uma estratégia. E quando ele chegou lá na clínica, ele parou e ficou aguardando que o Espírito Santo ia falar dele. E o Espírito Santo falou a segunda vez: deita sobre ele. E eu falei: deitou sobre mim, e começou a chorar, despedir de mim. E disso, o Espírito Santo pediu que ele colocasse as mãos entrelaçadas com as minhas mãos. E ele conseguiu ainda abrir os seus braços. E amados, e quando ele estava chorando, o Espírito Santo de Deus falou assim no ouvido dele de novo: ora por ele, porque eu vou fazer a obra. Aleluia, Deus! E ele fez uma oração bem diretiva. Falou: olha Deus, se o Senhor tiver um plano da vida do meu filho, o Senhor vai trazer de volta a vida. Aleluia! E se o Senhor não tiver projeto com meu filho, eu tenho 6 filhos, eu fico com 5. Mas se o Senhor quiser usar ele de alguma coisa, ele é teu, Senhor. Quando ele nasceu, eu fiz a doação para o Senhor. E agora eu estou entregado de novo para o Senhor de novo. E amados, o Espírito Santo falou ao ouvido dele: vai para casa, porque eu vou fazer a obra. E ele ficou aguardando ali, amados, naquele quarto, olhando para a vaca, me velando, chorando, despedindo de mim. Mas eu sabia que hoje eu estaria aqui em São Paulo, na igreja pentecostal Jesus Te Ama, para contar isso. Ele tinha que fazer aqui hoje, não, não podia partir para a glória, antes de vir aqui na igreja pentecostal Jesus Te Ama. Antes de falar com você alguma coisa. O que aconteceu é que no momento que minha mãe estava ali, me velando, ela viu o meu dedo mexer. Ela pensou que era alucinação. Lá na Bahia estamos de visagem. Eu estou vendo visagem. E aí ela viu o segundo dedo mexendo. Não é visagem não, é alguma coisa diferente. E eu mexi o terceiro dedo, depois o quarto dedo, o quinto, fiquei assim, vamos batendo assim um pouquinho na marca. Depois a outra mão começou a funcionar, né? O coração começou a ter batimentos e os órgãos começaram a funcionar, irmãos. Deus devolveu a vida e a luz estava já voltando na orbital, a pulsação já tinha voltado. E amados, eu puxei os 2 braços e disse: ai. Aí minha mãe, olhou para mim e disse: que é isso? E naquele instante eu sentei na maca, falei: mãe, me dá minha sandália. Depois eu falei: mãe, eu quero comer. Ela olhou para mim e sorriu, me abraçou chorando. E eu corri nos braços dela e comecei a correr na clínica. Tanta energia. Acho que o Espírito Santo me deu uma porção para ver o que é elétrico dentro da clínica, irmão. Correndo para lá e para cá. E o que eu achei engraçado foi eu encontrar que o médico estava com óculos aqui já no nariz para assinar o atestado de óbito. E quando eu passei correndo, o médico tomou um choque. Puxou a cadeira para trás. O que é isso aí? Esse menino não pode correr aqui. O outro está lá, o outro vai pegar esse questão aqui também. Você está maluco? Pega esse menino, dá um jeito e leva para casa. A gente ficou variado, não. Eu não reconheceu que era o menino que estava deitado na maca, que queria assinar o atestado de óbito. Aí minha mãe olhou para ele: doutor, eu sou suíço, vai ter outra filha da minha cara, quando nascer. Está pensando que o que pegou aquele menino lá com você, só vai ver. Nem paga, então nem pega aquela infecção dele lá, quando está lá por dentro mesmo, não deixa o menino para lá. Aí minha mãe falou: doutor, abre a porta e dá uma olhada lá na maca. E quando ele abriu a porta, o menino que estava correndo era o menino que tinha sido dado determinado para ele ser enganado. E Deus me deu vida com abundância, aleluia, para que eu tivesse hoje aqui, testificando que Jesus é o nome que faz milagres. Para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
E os sinais seguirão o quê? O que precisa ser ressuscitado na sua vida? Qual o problema que precisa ser solucionado na sua vida? Conta para Jesus. Amados, Satanás não ficou satisfeito, não. Eu não consegui pegar ele e dizer, vou deixar um desvio. Depois de 6 anos, ele começou a investir de novo. E eu passando por uma laje, uma marquise, eu ia comprar um pão. Quando eu vi, caiu uma pedrinha de brita. Eu falei, está chovendo brita agora? Vou comprar o pão. Agora eu vendi 11 anos. E quando eu voltei com o pão na mão, eu não olhei para cima, não prestei atenção. Quando eu vi, só foi a sombra de uma pedra desse tamanho descendo sobre minha cabeça. Um cabra dobrado, cheiro que não presta, soltou uma pedra desse tamanho na minha cabeça. E Satanás falou, não matei por infecção, não matei por pedra na cabeça, vai ser golpe mortal. E minha cabeça se abriu ao meio como uma melancia, de um lado para o outro. Foram 2 toalhas de banho de chacada de sangue. E eu desmaiei, não aguentei. E aí Satanás estava já cantando vitória. Epa, matei ele agora, quero ver agora. Fez o sangue, vai ter coado no cérebro, quero ver agora. Eu fui levado ao hospital de baixo de oração. E o médico já havia enterrado o plantão. E Deus usou uma senhora da Igreja Católica que pagou o procedimento médico para que eu não ficasse nem com sequela, nem com sinal. A oração que remove montanhas foi feita naquele hospital. O médico conseguiu operar minha cabeça e não ficou com água por nada, nem barba eu tenho na testa, nem na cabeça em lugar algum. Sabe por quê? Porque quem tem planos de Deus não pode morrer sem nenhum plano. Aí esse Satanás se levante contra a sua vida, ele jamais vai poder levar a tua alma. Ele pode tocar as suas finanças, ele pode tocar no teu físico, mas ele não pode destruir a sua alma e a sua vida, porque você foi escolhido pelo seu nome. Você foi escolhido pelo nome de Jesus. Jesus disse a mim, vem cá, Maria, vem cá, Joãozinho, vem cá, Gilberto, vem cá, Carlos, vem cá. Eu te chamei pelo teu nome e Satanás não vai te tocar antes que eu faça algo. Aleluia! Quem está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. E agora Satanás não parou de investir. Aos 15 anos, na cidade de Baitaba, eu mergulhei no rio, parecendo o rio Tietê, poluído, sem saber. E peguei lepra no corpo, porque o lugar que eu tomei banho era de corpo hospitalar. Eu já saí cheio de lepra, a lepra foi automática, foi grande e saí já coçando. Tudo quanto era lugar coçava, couro, cabelo, orelha, tudo. E Deus também falou para o meu pai, sabe o que você faz? Faça iodo dele e ora todo dia, que eu vou curar essa lepra. Satanás jogou um laço para que eu ficasse leproso, para que eu ficasse desfigurado, ou até mesmo que o câncer comesse a minha pele. Mas Deus me deu livramento mais uma vez. Eu consegui. Nem sequela ficou no meu corpo, sabe por quê, irmão? Mas nessa vez esse cara é um cara desgraçado, esse cara é um cara miserável, não é possível. Esse cara é azarado, não sou azarado, não. É porque Deus primeiro prova, para depois ele aprovar o ministério. Aleluia! Porque nós temos que encontrar aquilo que nós queremos, pastor. É diferente de você falar que Jesus cura e você não receber cura. Quando você fala que você recebeu, você tem aquela convicção de ministrar sobre os servos do Senhor algo bom. Aleluia! E Deus permitiu que eu fosse livre de acidentes. Um acidente de barro que ia levar minha cabeça fora, vou contar rapidamente aqui, e a mão do Senhor me jogou na praia. Teve um acidente de bicicleta, irmão. Bicicleta 0 bala, toda revisada. Eu olhei para uma mulher com uma macumba no cabelo. Quando eu fui descendo a ladeira, irmão, chorou os 2 três da bicicleta. De uma vez. Atrás falou, tu orou pela macumba, quero levar, vou te pegar, vou te deixar lá errado. Mas Deus parou o carro parou bem na minha cabeça, o pneu do carro, não conseguiu ir à frente. Deus colocou a mão dele. Você tem chamado de Deus? Então vai em frente, não tenha medo. Bota a mão que Deus vai dar a vitória.
Sabe que Satanás está investindo. Sabe que Satanás está investindo ainda. Mas você vai ser mais do que vencedor. Já passei por um acidente de motocicleta. Foram 3 acidentes automobilísticos. No último carro ficou todo detonado. E eu não tive uma sequela. Eu olhei pelo prefeito que foi eleito na cidade, fizeram uma mandinga, os adversários fizeram uma curva pesada, colocaram o nome dele na encruzilhada. De boca de sábado, tudo de boneco. E Deus falou, bota a mão que eu vou repreender a macumba e vou dar eleição para esse homem. E após uma reunião, na última reunião do partido, eu peguei, botei a mão ali e olhei pelo prefeito e a macumba foi desfeita. E Satanás jogou o acidente para matar. Eu dormi, irmão, eu ficava com sono, eu dormi no volante durante 10 minutos. E Deus permitiu que o carro batesse na placa e eu acordasse e consegui sair antes que o carro tomasse. Maravilha, aleluia, Senhor. Não é fácil. Não é fácil fazer a obra. Mas quando Deus tem um chamado, Ele garante. Eu creio, aleluia. Você está entendendo o que Ele está falando? Não, não. Aleluia. Qual é a sua situação hoje? É uma enfermidade? É o desemprego? É na finança? Onde é que está a sua dificuldade? No mundo você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo que Jesus venceu, você vencerá também. Amados, eu passei fome. Tinha época, amados, que eu tinha que escolher se eu comia salsicha de manhã, meio-dia ou de noite, como salsicha. Para ir na igreja, pastor, presbítero Obreiro dos Miamos, eu tinha que botar um papelão para servir de solado no meu sapato. De pau. Tinha que andar com o pé arrastando para ninguém ver que o sapato estava furado. Tinha somente uma calça social brasileira. Não tinha gravata, tinha um desvio bem antigo que meu pai me deu. Fiquei até em depressão, mas por causa da situação da pobreza cristã. Estava miserável. Mas eu, aqui em São Paulo, recebi um telefonema do pastor Francisco. Ele falou, vamos passar por isso e isso. Mas lembra-se de glorificar o Senhor. E depois eu vou te exaltar nas capitais, você vai ter um homem muito conhecido ainda. E amados, eu precisei de pastores. Pastores bateram porta na minha cara. Sabe o que é que diziam para mim? Então vergonha, vai trabalhar. Um João novo, dois. Mas eu não queria ajuda do material, eu queria oração. Eu queria abraço, eu queria alguma coisa. Que me desse uma alegria. Eu não queria nada material, eu pensava que eu estava atrás do dinheiro da igreja. Mas eu queria um abraço, não achei ninguém para me dar um abraço. Longe do meu pai, longe dos meus irmãos, longe da minha família, mas, amados, eu pertencia àquele pensamento que Deus também me disse, oh, Senhora, meu céu, da glória, lembra que eu disse. E eu glorificava, em depressão e glorificando a Deus, e depois, amados, Deus usou um homem ímpio. Eu passando numa hora, ele falou, você tem coragem de falar no meio da rua no microfone? Eu falei, por quê? Eu nunca tinha falado no microfone. Porque eu vou te dar uma oportunidade para você anunciar as promoções da loja. Se você quer, eu vou te dar R$60 por semana. Eu falei, glória. Aleluia! E aí, eu fui trabalhando, já fui trocando por roupa, e daqui a pouco eu fui outra loja que eu preciso, comprei sapato, já fui melhorando a situação. E aí Deus usou um outro homem ímpio para que eu trabalhasse no nome de uma rádio, uma AM. Tinham vários profissionais de rádio, olha como é que Deus faz. Profissional de 25 anos de rádio, ele não quis se assumir seu horário. Eu nunca tinha trabalhado com a rádio. E ele foi e me procurou. Você vai ser o locutor desse horário enquanto o nosso locutor estiver de pé. Você vai ficar 40 dias aqui. Glória a Deus. E aí eu estava lembrando que o pastor Francisco profetizava, que ia ser um homem conhecido na cidade. Aleluia. Depois Deus me deu um programa evangélico na rádio, que 12 anos diante de um programa, os programas mais ouvidos na Espanha e Portugal, todo mundo ouve o programa. E de lá para cá, Deus foi abrindo as portas. Entrei na música nacional, chamada Vocabulá das Américas, fui ter a oportunidade do ministério que eu fui me dando, e eu fui simplesmente crescendo no grau de Jeová. E lembrando que as lutas que eu passei, que as provações que vieram sobre mim, era para que hoje eu estivesse aqui na igreja pentecostal de e dizendo que as provações não são maiores do que o nosso Deus. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse tomado um chumbinho, se eu tivesse me matado, hoje eu não estava aqui desfrutando da glória de Deus. Hoje eu estava aqui falando com você. Mas Deus me trouxe a São Paulo nesse mês passado.
que amanhã faz um mês, para que hoje eu passasse por aqui. Eu saí de Itapetinga, não sabia o que eu queria fazer aqui em São Paulo, sabia que ia pregar, não sabia para onde que eu ia. E Deus fez as alocações dele. Falou, você vai em tal lugar, assim. Eu fui obedecendo. Glória a Deus. E não é fácil, irmãos. O meu ministério começou numa feira livre. Eu comecei, pastor, sendo chutado, cuspido, o pessoal me chamava de doido. Eu com a caixa aplicada, com o Playback, cantando e entregando. Fala de Deus. Passava um carro peteleque na orelha. Outros me cuspiram, não conseguia pegar, que eu afastava. Ficava esperto. Foram várias investidas. Perseguição da administração da cidade, perseguição de promotor. O promotor chegou para tomar meu som, e eu cheio do Espírito Santo e falei, você que sabe! Se você tocar nesse som, você vai morrer aqui agora, irmão. E o promotor olhou para mim, o que você está falando, rapaz? Eu falei, me chame de rapaz, não me respeite, porque eu sou profeta de Deus. E se você tocar nesse som, você morre. Toca para você ver. E ficou com medo. Estava com 4 policiais, para entender, porque eu estava pregando o evangelho. E eu falei, não toca não. Eu posso baixar o som e fazer coisa, mas não toca aqui não leva nada aqui não. E voltou, foi embora. É porque o pessoal veio queijo de você na promotoria e está aqui nesse ponto reclamando. Eu falei, mas eu estou aqui porque Jesus mandou para aqui. Eu fiquei 4 anos, irmão, na feira. E glória a Deus, que toda vez que eu terminava o trabalho do Senhor, irmão, era gente falando, procurado de doença na pele, procurado de enxaqueca. O outro rapaz chegou e falou para mim, olha, minha esposa estava em casa doente, deixei minha esposa doente em casa, meus dois no hospital. E quando você falou, para o que você está fazendo para receber oração, eu parei meu carro no estacionamento, baixei a cabeça no volante. Quando cheguei em casa, meus filhos estavam em casa e minha esposa estava no roupa. Glória a Deus. Aleluia! E Deus nos dá uma palavra às pessoas. O que é assim interessante, pastor, foi que ele chegou uma mulher de uma outra cidade, toda descabelada, e com um monte de sacola de mercado na mão, cheia de roupa. E olhava para mim, e para fazer balançar a cabeça. Aí Deus falou comigo assim, canta aquela música de Cassiano, não pense que a vida acabou. E aquela mulher, irmãos, caiu ali em pranto no meio da rua. E eu não sabia o que Deus estava fazendo com ela. E depois Deus me usou para falar uma frase com ela. Falou, a tua situação hoje vai ser mudada. E após 15 dias eu estou vendo aquela mulher com o cabelo amarrado, bonita, cheirosa, tudo arrumado, um senhor de chapéu, o bigodinho bem feito, os meninozinhos tudo arrumado. Eu não entendi, que ela olhava para mim apontado, não estava lembrando da mulher, mãe. Aí depois que eu terminei o trabalho, ela falou, você sabe aquele dia que você cantou aquela música e falou que o teu Deus ia mudar a minha história? Eu falei assim, o que houve? Eu saí de casa fugida, porque meu esposo tinha me espancado. Bebia demais. E quando você me deu aquela palavra, eu voltei para casa, chego lá, o meu esposo falou que não ia me bater mais. E que ia para a igreja comigo. E nós viemos aqui te abraçar, porque a nossa vida mudou. Nesses 15 dias, meu esposo está trabalhando, arrumou emprego, está bem vestido, não está bebendo mais, não está fazendo mais. Mas só fica todo dia de manhã. Eu acredito que dá um cheiro de jogo, tanto de dar beijo. Deus fez a obra no meio da rua. Quando Deus fala isso por todo mundo, você pode colocar a sua mão no arado e não olha para trás, porque Deus vai fazer milagre. Deus vai começar a operar através da sua vida. Eu não fico pensando que são os que estão no culto, os que estão na televisão, nas rádios, na internet. Não, pega a sua Bíblia, pega os folhetos, coloca debaixo do braço, vai para o hospital, vai na delegacia, vai na casa do vizinho, olha por ele e me diz que eu poder. Ministra o poder que Deus colocou nas mãos. Você já está observando o tamanho do poder, aqui em cima está pegando fogo. Aleluia! Às vezes vai, está pegando fogo nas orelhas, tudo quanto é canto aqui. A unção de Deus está chegando aqui nesse lugar. Todos os gente de culto tem unção aqui, amados. Mas nesse momento eu sinto a unção sobrenatural de Deus aqui. O oceano do Espírito Santo está se abrindo aqui para você mergulhar nessa. Se ele me anda lá, baixo e canta.
que o terraço bom caia. Eu creio, Deus. Aonde está a sua dificuldade aí agora? Você crê? Oh, glória, glória. Eu creio. Se você não crê, Meu Deus. eu creio que o poder de Deus vai sair agora aqui nesse lugar, como aquela unção que desceu sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu creio. Era a barraca que até abaixou. Oh, Deus me fala que tem gente aleluia. que não está entendendo. Abre os olhos espirituais. Porque Deus não está entendendo nada que esse rapaz está falando, está tudo igual. Não está enrolado, não. Você que está com teu pensamento está agora, está na rua. Deixa comigo. Para com isso. Se você não está entendendo, é porque você não está prestando atenção. O culpado não é o pregador, não, é você. E essa lâmpada traseira tem que estar na tomada. E se ela não estiver na tomada, não, ela não recebe luz. Não liga na tomada de Jeová e decorre. Estamos encerrando o nosso participação. E eu quero, amados, ministrar sobre você agora a unção. Do que você precisa. Do que você estiver precisando. Vamos cantar o louvor, não põe a faixa. Eu tinha colocado a faixa 17, põe a faixa 5. Os obreiros não estão meditando, até que você permite. Esse óleo foi feito uma consagração especial para ele. O corpo de obreiro que está aqui vai se colocar à frente e vai tocar nas pessoas. E eu vou estar cantando enquanto você vem. Depois do louvor, nós vamos estar orando por você. E juntamente com os obreiros. E você passa várias filas. E eu vou cantar esse louvor que fala, preciso de uma bênção, não vou desistir. Eu não posso sair daqui sem ser abençoado. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua causa, Jesus vai abrir as portas para você. O poder de Deus vai estar na sua vida. A Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. E os sinais seguirão aos sinais seguirão o quê? Fazer um pastor no meio aqui. Não, vamos ler por nós agora. Você vai pegar no lado, né? E os sinais seguirão o quê? Ô glória! Vamos lá para o Deus, seu irmão. Os obreiros quando ele vai tocando, eu vou orando para ganhar tempo, né? Aleluia. Pode tocar o louvor, irmãos? Eu vou estar cantando enquanto você vai fazendo as filas aqui. Depois do louvor, nós vamos estar orando. Olha o barulho. Na luz do dia raiar, lá está a cena que me perdoou. O anjo preto arde agora, e por sua bênção usou, jamais perdi. São saídas da de tanto ele o aturista morou, e abençoado ele morou. Bendito sua bênção não desistir. Promete
Deus não quer ser oração. Com muito louvor agora da gente cantar. Oh, Rabalabacarabaxarabacai. Oh, Rabalabacarabaxarabacai. Eu tenho bastante possibilidade da oração do Pai do Mundo.